quem ainda não me conhece, meu nome é Aline de Rosa. Eu sou a mãe do Gabriel, de 11 meses, e tô grávida do meu segundinho, que eu não sei se é segundinho ou segundinha. E hoje esse vídeo é para falar sobre a minha experiência de amamentar o Gabriel estando grávida. Eu vou contar como é que tem sido a nossa experiência até agora, que eu tô saindo do 5º mês e entrando no 6º de gestação. E hoje eu chamei uma amiga que também é doula, foi minha doula, Luísa. A Luísa foi minha doula na gestação do Gabriel, que infelizmente acabou numa cesárea. E ela também é minha doula agora, nessa segunda gestação, que eu espero que eu consiga o meu parto normal. Ela já realizou diversos partos aqui em Nova York e está estudando, certificando junto a um instituto bem conceituado, que eu tô colocando o resumo dela aqui na descrição desse vídeo também para quem tem curiosidade. Estamos deixando o e-mail de contato dela para quem morar aqui e quiser entrar em contato, para ajudar a gente a responder várias dúvidas em torno desse assunto de amamentação grávida e também a gente desmistificar algumas coisas em relação a isso. Vai ser muito bom. Então fiquem aí até o final para a gente tirar todas as dúvidas juntos. Sobre a amamentação do Gabriel durante essa segunda gestação, como tem sido, o que aconteceu para chegarmos até o desmame dele. Sim, Gabriel não está mais mamando, tem cerca de 10 dias. Eu não havia falado ainda no Instagram, nem no Snap, nas outras redes sociais, porque foi um momento muito delicado para mim. Eu sofri muito nesse processo de desmame que demorou em torno de 2 a 3 meses, e começou quando a introdução alimentar ficou bem forte. Assim, com 8 meses, o Gabriel ele começou a comer aos 6 meses, eu comecei a introdução alimentar aos 6, e aos 8 meses ele já comia bastante quantidade, assim, ele come pratos muito grandes. E em torno do 8º mês, ele estabeleceu 3 mamadas durante o dia, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Ele começou inicialmente rejeitando a mamada da tarde. Toda vez que ele estava brincando e dava umas 3, 4 horas, eu pegava ele, botava no peito, mesmo sem ele pedir, e eu falava, vai mamar. Acontece que ele não queria mais. Então ele se debatia, ele me empurrava, ele ficava me chutando, ele não mamava mais calmo, tranquilo, não era um momento prazeroso. E ele começou a me morder muito, porque foi justamente no 8º mês que nasceram os 2 dentinhos de baixo. Eu não sei se isso tem a ver com o fato dele não querer mais mamar ou com os dentes, mas ele começou a me morder muito e isso estava me fazendo muito mal, porque por causa da gravidez, ele estava no início da gestação, nem lembro se eu já tinha descoberto ou não, meu peito já estava mais sensível. Então eu parei de insistir depois de alguns dias e ficamos só com a da manhã e a da noite. Logo, poucas semanas depois, ele começou a recusar a da noite antes de dormir. Eu cheguei até a inverter o nosso ritual do sono, porque antes eu dava mamar sempre antes do banho. Eu comecei a dar depois do banho, pra ver se eu pegava ele mais calminho, mais molinho, e ele mamava. Não adiantou. Mesma recusa, mesma impaciência, me mordendo, me empurrando. Eu ainda insisti um tempo, com muito sofrimento, e depois eu parei também. Então, ficamos só com a mamada da manhã. Fiquei assim, mais umas 3 semanas só com a da manhã. Mas eu olhava pra ele enquanto ele mamava, e eu percebia que ele não estava mais engolindo. Então eu fiquei pensando, será que o leite secou? Será que não tem mais leite? Mas eu me sentia muito insegura, porque eu sabia que muitas mães conseguem amamentar o bebê até o final da gestação, chegam a dar mamar para os 2 juntos. Eu queria alcançar isso. Então eu continuava insistindo, mesmo sendo sofrido para mim e para ele, porque ele continuava me mordendo, continuava não sendo uma mamada tranquila. Ele se debatia, eu ficava super estressada, segurando ele no meu colo, morrendo de medo de tomar uma mordida sem perceber. Fiz tudo, li várias coisas para dar mamar calminho, num quarto, com música, tentar ficar tranquila, sabe? Nada funcionava, ele simplesmente não queria. Depois de 3 semanas eu parei de me culpar, assim, de sofrer e falei, chega, não dá mais, não tá sendo prazeroso nem pra ele nem pra mim. Eu fiz tudo que eu pude, tudo. Foi um momento muito difícil, por isso que eu não comentei com ninguém, nem assim, amigos pessoais, família, não comentei com ninguém. Eu realmente estava sofrendo, só eu. Porque o Gabriel continuava feliz da vida, seguindo as atividades dele do dia.
como se nada tivesse acontecido. Ele me olha, ele nem vê mais um peito, ele fica tranquilo. Ele come as refeições dele e não sente necessidade de leite. Eu conversei sobre isso com a pediatra dele. Ela disse que não tinha problema se o meu leite secasse, não conseguisse mais dar mamar para ele por algum motivo, ou se eu não quisesse, se eu não me sentisse mais confortável. E que se assim acontecesse, eu poderia introduzir ou leite artificial, fórmula, ou leite de vaca. Eu sei que é um assunto polêmico, porque no Brasil os neném só tomam leite de vaca pelo menos depois de um ano, mas ela disse que naquela época com 10, 11 meses já podia dar. Eu optei por tentar o leite de vaca. Por que não? Eu vou tentar ver se ele vai ter algum sintoma, se ele vai ter uma indigestão, se ele vai ter cólica, se ele vai ter diarreia. E conforme for, eu dou fórmula ou não dou nada. Porque a pediatra também falou que se ele não quisesse tomar outro tipo de leite, se ele tomasse os derivados, como iogurte, que ele estava tudo bem, ele estaria recebendo os nutrientes. Então eu testei o leite de vaca, ele não teve nenhuma reação. Então tem 2 semanas, 10 dias, na verdade, que ele não mama mais no peito. Ele só toma 120 ml de leite de vaca pela manhã quando acorda e não toma mais leite durante o dia, nem à noite antes de dormir. E ele continua dormindo super bem, dorme a noite inteira, ele não acorda com fome, a nossa rotina tá muito certinha. Então, meu corpo não passou por nenhuma transformação, meu peito não empedrou, não senti dor, não senti desconforto. O Gabriel não sentiu falta de leite. Então, dentro do possível, eu acho que foi um desmame que não foi doloroso, vamos dizer assim. Foi doloroso pra mim emocionalmente, me sentir, achar que eu não estava fazendo tudo que eu poderia. Mas a partir do momento que eu aceitei que isso aconteceu com a gente, que essa é a nossa história, tudo ficou bem. Assim, o Gabriel não sofreu, o meu corpo não sofreu e agora estamos bem. Bom, acho que é isso. Esse foi a história da nossa amamentação, do nosso desmame. E agora a gente vai conversar com a Luísa sobre algumas dúvidas muito importantes sobre essa questão de amamentar enquanto está grávida. Oi! Estamos agora aqui com a Luísa, depois que eu contei um pedacinho da nossa história. Vocês viram como é que foi. Vamos tirar algumas dúvidas bem importantes com a Luísa, que eu recebi pelo Snap, pelo Instagram, e que eram dúvidas minhas mesmo, que eu tive durante esse processo do desmame com o Gabriel. E quer dar um oi pra galera? Oi, gente! Tudo bem? Vamos começar aqui com a primeira. Tem problema o bebê mamar durante a gestação? Não tem problema. Qual é o medo? Por que existe esse medo? Porque é assim, quando o bebê está amamentando, o seu corpo produz um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio faz o seu útero contrair. Acontece que na amamentação, a quantidade de hormônio que é liberada não faz tanta diferença. Quando você está amamentando, a quantidade de hormônio liberada não necessariamente vai fazer você entrar no trabalho de parto antes da hora ou causar um aborto espontâneo. Então não faz diferença. A quantidade é pouca e a mesma liberada quando o casal tem relações sexuais, entendeu? Que é liberada durante toda a gestação, durante toda a gravidez. Então isso não faz diferença. Claro, nós estamos falando de gravidez de baixo risco. Quando a gravidez é de alto risco e o médico pedir, se por acaso for uma recomendação médica, não ter relações sexuais ou não amamentar, aí é diferente. Mas uma gravidez normal, de baixo risco, não tem problema nenhum, pode amamentar sem problema. Que bom, lembrando que tanto a pediatra do Gabriel quanto a minha obstetra também liberaram a amamentação enquanto eu e ele estivéssemos nos sentindo bem felizes assim, dessa forma. Então acho que é mesmo mais um mito, uma coisa que antigamente se falava, mas que na verdade não tem comprovação. Hoje em dia essa é a conclusão. Pergunta 2. Por que o leite às vezes pode secar durante a gestação? Tem algo que se possa fazer para evitar isso? Não tem nada que se possa fazer, porque são os hormônios da sua gravidez. Entre o 4º e o 5º mês, normalmente, o leite seca. Para algumas mães seca completamente, para algumas mães só diminui um pouco. E isso pode ser um dos motivos que alguns bebês desmamam nessa fase. Durante a gravidez, o bebê pode desmamar nesse momento, que é que ele vai ficar mamando e não tem mais leite ali. Alguns bebês continuam, para eles não tem problema, eles mama no seco. Mama no seco, ele só quer, na verdade, o carinho,
a atenção da mãe, então pra ele não faz diferença. Outros bebês se incomodam e acabam desmamando sozinhos. Foi o que aconteceu com a gente, né? Não teve jeito. Pergunta número 3. Se o bebê continuar mamando até o final da gestação, o que acontece com o leite na hora que chega o bebê? O próximo bebê, o mais novo? Não acontece nada que não deveria acontecer. O corpo produz exatamente o que deveria estar produzindo, que é colostro no final da gestação. Então não tem problema nenhum, de 3 a 5 dias o leite verdadeiro vai descer. Verdadeiro não, né? O colostro também é leite verdadeiro. O leite gordo. O leite gordo vai descer. E aí o que acontece? Essa pode ser uma outra questão, porque o bebê mais velho pode desmamar sozinho, porque ele pode não gostar do colostro. É muita mudança, né? É muita mudança, bebê, gente, é mais velho. Então talvez seca, diminui, depois muda pra colostro, que loucura. Por isso 69% dos bebês... Ai, acordou. Tivemos um erro de gravação, né? Nem acordou no meio. Por isso 69% dos bebês desmamam sozinhos quando a mãe está grávida, mas também não saberíamos dizer o que aconteceria com esses bebês se a mãe não estivesse grávida. Entendeu? Alguns poderiam até desmamar mesmo nessa Exatamente. fase ou não. Ou não. Não tem mais como saber. Desculpa. Ai, eu tô sofrendo, mãe. Vem cá. Pronto, obrigada. Tia Lu. Pronto, filha lá. Tudo bem? E a quarta pergunta agora. A ligação entre as duas crianças. O bebê mais velho sente que a mãe também tá. Mais uma tentativa. Quarta pergunta. Agora Tem vai. problema o bebê mais novo mamar com o bebê mais velho? Eles mamarem ao mesmo tempo? Não tem problema nenhum, tá tudo certo, pode fazer. Isso é chamado amamentação tandem. Tandem significa amamentar 2 irmãos ao mesmo tempo que não são gêmeos. O bebê mais velho não vai roubar os nutrientes do bebê mais novo. Tem leite para todo mundo. Quanto mais leite sai, mais leite é produzido. E tem várias maneiras e tudo de fazer a amamentação tandem, e tudo depende da mãe. O que é mais confortável pra você, o que te deixa mais feliz, o que funciona basicamente pra sua família e pros Pode seus mamar bebês. assim os dois juntos ao mesmo tempo, tem que ser um de cada vez. Podem mamar os 2 juntos. Você pode separar um peito pra cada filho. Você pode deixar primeiro o bebê mais novo mamar, depois o mais velho mama. É sempre uma escolha, né? Assim, é entre a mãe e o bebê, é uma relação completamente particular. Exatamente. Só quem tá passando sabe. Exatamente. Cada mãe vai escolher o que for melhor pra ela. Que bom. Muito bom. Boa notícia. Quinta pergunta. Se o bebê desmamou, como o Gabriel, já desmamou no 5º mês de gravidez, mas aí depois ele vê o recém-nascido mamando, ele quiser, sei lá, mostrar interesse em voltar a mamar, pode? Pode, claro. Depende de você. Se você achar que tá tudo bem, se você quiser, não tem problema nenhum. Você pode oferecer quando ele pedir. Aí você decide também se você vai esperar o irmão mais novo terminar de mamar e você vai pedir, vai dar um snack, de repente, distrair ele um pouquinho até o irmão mais novo terminar de mamar, ou se você vai, de repente, deixar os 2 no peito ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Sexta e última pergunta. Essa é uma pergunta mais polêmica, vamos dizer assim. O desmame antes de 1 ano, ele é sempre precoce? Não necessariamente. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a Organização Mundial da Saúde indica que os bebês têm que mamar até os 6 meses de idade, amamentação no peito exclusivamente. Dos 6 até 1 ano, a amamentação no peito com a introdução alimentar. De 1 ano até 2 anos, a maior fonte de nutrientes vai ser da comida, mas o peito ainda deve ser oferecido e se o bebê quiser, ele deve continuar mamando até os 2 anos. Então, assim, o que acontece é não necessariamente se o teu bebê, como aconteceu com o Gabriel, ele desmamou antes de 1 ano, não significa que isso vai ser prejudicial pra ele, entendeu? Se ele come bem, se ele tá feliz, se o desenvolvimento dele tá normal, pra ele tá tudo bem, entendeu? E pra você também, tá tudo bem? Eu não preciso me sentir culpada, me sentir uma péssima mãe, que eu fiz alguma coisa errada. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O Gabriel come super bem, ele é uma criança mega saudável, então não tem problema algum. Importante dizer também que eu já havia conversado sobre isso com a pediatra dele. Eu tinha perguntado, meu leite ainda não tinha secado completamente, mas eu já sentia que ele estava caminhando para o desmame.
e eu perguntei sobre isso. Ela também é da opinião de que não seria prejudicial, que eu poderia introduzir outro tipo de leite se eu quisesse, inclusive o leite de vaca já. E isso, ele não precisaria tomar leite o dia inteiro. Então ele não sofreria nenhum prejuízo em de repente dar leite de vaca ou não dar nenhum tipo de leite, porque ele come muito bem, ele está se desenvolvendo como esperado, está dentro dos padrões da idade dele. Então, agora que eu passei a parte difícil do sofrimento, eu tô tranquila. Lu, queria te agradecer por ter vindo. Muito bom contar com você aqui, esclarecer muita dúvida. Eu tenho certeza que assim como eu sofri e me culpei, me senti mal, porque eu não tinha essas informações, eu nunca tinha passado por isso. Eu acho que várias mães também têm. Muitas mães hoje, quando eu disse que estava grávida, a pergunta que mais choveu nas minhas redes sociais foi sobre amamentar grávida. Acho que é um mito muito comum. Acho que as pessoas, na época das nossas mães, das nossas avós, não podia. Minha família inteira, a primeira coisa que falou pra mim, nossa, você tem que desmamar o Gabriel. Como se eu tivesse que desmamá-lo forçadamente. E hoje em dia não é o que os médicos estão aconselhando, pelo menos a maioria dos médicos. Eu acho que também cada mãe tem que se sentir confortável com o seu médico, com a sua própria pesquisa. Aqui a gente quis dar só um pouco de esclarecimento. A gente vai deixar, inclusive, as fontes do livro que a Luísa estuda. Do assunto. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, então se você quiser depois dar uma olhadinha. Você sabe se tem dele em português? Não sei, né? Não sei dizer. A gente deixa o link de qualquer forma e fica aí pra vocês a chance de pesquisar as fontes que a gente utilizou. Além desse livro, tem um outro livro, né? Tem várias outras. A gente bota todas ali embaixo. Então a gente não falou isso da nossa cabeça. Tem não só a minha pediatra como a minha obstetra por trás, com as opiniões que sempre coincidem, o estudo da Lu, os livros, o site. Então vocês fiquem à vontade para pesquisar, conversarem com seus médicos e fazerem o que vocês se sentirem melhor. Eu me culpei nesse processo, me senti mal. Antes eu soubesse essas informações para não ter passado por aquele momento tão difícil. Agora eu tô bem mais tranquila, tô me sentindo abraçada, assim, tipo, acontece, um monte de bebê desmama, de repente, não foi eu que fiz alguma coisa errada, o Gabriel tá bem, vai ficar tudo bem. Isso, e de repente, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Aí depois a gente conversa e responde você. A gente vai ficar pelos próximos dias, talvez uma semana, olhando todos os comentários e respondendo tudo, né? A gente vai conversar e, dependendo da dúvida, se for mais complexo de responder, a gente pesquisa e ajuda vocês no que der. Então não esquece de deixar uma curtida e os comentários aqui que a gente vai tentar ajudar o máximo possível, tá? Muito obrigada, Lu. Um beijo.